Pai Todo-Poderoso, é no Teu nome que nós oramos. Nós buscamos a Tua face gloriosa e nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Sabendo, Pai, que somos dependentes e sempre seremos, Pai, dependentes de Ti. Compreendemos que a Tua palavra, ela é pura e verdadeira, e o Senhor tem usado homens e mulheres através dos séculos para ministrar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, a direção é sua, o poder compete a Ti. Que o Espírito Santíssimo de Deus venha falar conosco através da vida do Teu servo. Que ele possa ser um veículo, Senhor, para que a Tua graça nos alcance, para que a Tua misericórdia faça morada, para que a Tua palavra, Senhor, seja solidificada e o Teu nome glorificado em nossas vidas. E desde já te agradecemos no nome bendito de Jesus. Amém. Pode tomar assento por alguns instantes. Passar o microfone para o Ednilson. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos fazer uma leitura aqui do texto para a nossa meditação nessa noite. Nós vamos estar meditando nessa noite lá no livro dos Juízes, capítulo de número 6, o verso de número 11. A seguir. Diz assim o texto. Vai seguindo aí na tradução e no mural, a minha é um pouco diferente, mas vão acompanhando aí. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor a dizer: Já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê ou graça diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a ponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade a mim confiada nessa noite. A honra é muito grande de poder estar aqui para trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. Creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Ele já tem falado aos nossos corações. Estamos cheios, eu creio, pelo menos falo por mim. Se eu fosse sair daqui agora, já sairia aqui com a graça do Senhor na minha vida por este culto. Que culto maravilhoso! O Espírito Santo mostrou mais uma vez que a sua presença é real neste lugar. Hoje de tarde, quando estava dando mais uma revisada na palavra, o que eu pedi ao Espírito Santo é para que Ele não permitisse que eu saia da minha casa se Ele não fosse comigo nessa noite. Eu pedi que Ele não permitisse que eu subisse nem nesse altar se a presença dEle não fosse comigo aqui nessa noite. Eu estou aqui, você pode dar um glória, porque o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Ele já tem mostrado, já tem falado que Ele ministrou no meu coração aqui nessa noite.
é o mesmo Espírito que está em mim, que está em você, é o Espírito da palavra de Deus, ele comunica um com o outro. O mesmo Espírito que estava comigo enquanto estava trazendo a palavra é o mesmo que usou a serva dele aqui, a Juliana, e já revelou o que ele tem para a sua vida nessa noite. Falou para você que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele é imutável. Da mesma forma que ele agiu lá no passado, ele age aqui hoje, no presente. Não estou repetindo, está aqui, ó. Aí a serva do Senhor já adiantou aqui para os irmãos. Ele opera, querido, da mesma forma que ele agiu com os servos dele no passado, com os israelitas. Da mesma forma, ele trata com o seu povo nos dias atuais. Da mesma forma, ele trata com a sua igreja nos dias atuais. Fica comigo nesta mensagem, nessa noite. Não se disperse, fique em espírito, porque se você estiver em espírito, você vai receber algo da parte de Deus na sua vida nessa noite. Porque o Senhor tem algo para nós, para nos revelar nesta noite. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui presente. Pessoal lá. Mãe, pessoal ali, minha família, minha esposa está ali. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Querido, o livro que nós lemos é o livro de Juízes. Um livro incrível, maravilhoso, registra tantas histórias de vitórias, mas também de fracassos. O livro de Juízes vem trazendo a história do povo de Israel, a forma como o povo de Israel se comportava diante de Deus, a forma como o povo de Israel se comportava diante das ordenanças de Deus. Uma hora o povo de Israel estava firme, estava crente, estava acreditando no Senhor. Outra hora já não estava mais, já estava vacilante, já não estava crendo tanto assim. O livro de Juízes não tem assim uma data, tanto a sua data que foi escrito como a autoria dele, não tem assim ainda uma certeza quanto a estes, mas o Talmud judaico dá a honra para o profeta Samuel quanto ao autor de Juízes. Então, o profeta Samuel foi um dos que escreveu partes, não todo, porque relata a morte de Samuel até então. Mas parte do livro de Juízes foi Samuel, o profeta, que escreveu. Ele também era um escritor. E vem relatando a ação, Deus levantando vários juízes para poder resgatar o seu povo, para poder trazer o povo de Deus de novo para a presença do Senhor. Um dos juízes que esteve firme, um dos líderes, na verdade, melhor dizendo, que governou o povo de Israel até a sua morte, esse povo ficou firme, fiel ao Senhor, foi Josué. O tempo da escrita desse livro de Juízes começa da morte de Josué até o primeiro rei, que é Saul. Então tem esse período aí que vem relatando a história do povo nesse tempo. E Josué, enquanto governava o povo de Israel, sendo este substituto de Moisés, liderou com perfeição. Por quê? Porque Josué era temente a Deus, Josué não era vacilante, Josué, desde o começo, Josué acreditava no Deus que ele servia, sabia que ele era o único, o verdadeiro, o único que poderia trazer vitória, o único que poderia derrotar os seus inimigos. Josué tinha essa convicção, por isso os servos, todo o povo de Israel, ficavam firmes com o Senhor, até a morte de Josué. Aí entra Juízes, quando Josué morre, o povo então, que não conhecera as novas gerações, que não conheceram o que Deus fez com o povo de Israel quando o tirou do Egito, essa nova geração, por não conhecer, por não saber muita coisa, começou então a olhar para as nações vizinhas, e via que as nações vizinhas eram nações que tinham poderes, tinha grande cavalaria, muitos jumentos, muitas forças, muitas armas de guerra, e o texto e a história de Israel vai dizer que então esta nova nação dos filhos de Israel, essa nova geração, então teme este povo.
começa a temer. Se você for pegar o início do livro de Juízes e dar uma lida nele, chegando no capítulo 3 até o capítulo 13, vai ter vários relatos sobre as ações dos juízes que Deus enviara. E muitos deles eram pelo fato de Israel ter caído. E sempre vai dizer assim: e mais uma vez Israel fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Cada vez que vai dizendo isso, dá a entender, a gente pensa que era um povo de Israel, e esse povo se convertia ao Senhor. De repente esse mesmo povo logo padecia novamente, errava novamente, caía novamente, mas não é bem assim. Eram gerações que iam levantando, e gerações que não conheciam o que Deus fez no tempo passado. Então eram novas gerações, e cada nova geração que vinha vindo ia tendo um desconhecimento quanto ao que Deus fez com seus antepassados. Ou então o que tinha de conhecimento era pouco, ao ponto de esquecer, ao ponto de não acreditar, não temer com impetuosidade mais do que as nações. Por isso estes olhavam e viam as nações e temia. E uma das palavras que Deus deu para o povo de Israel foi: olha, eu não quero, eu vou levar vocês para a terra de Canaã, vocês vão conquistar, vou dar terra para vocês, só que lá tem moradores, e eu não quero que vocês façam aliança com esses moradores, eu não quero que vocês façam aliança com ele, não quero que vocês juntem-se a ele. Deus nunca quis que o povo dele se juntasse às nações pagãs. Deus nunca quis que o povo dele fosse ou desejasse ser igual às nações pagãs. A vontade de Deus era que este povo, o povo dele fosse um povo separado, um povo diferente, um povo que fazia a diferença, para que quando as nações vizinhas olhassem, pudesse comparar e olhar e dizer: não, aquele povo é diferente de nós, aquele povo tem umas certas atitudes diferentes. O Deus daquele povo é diferente dos nossos deuses. A intenção de Deus era para mostrar para Israel que Deus era o único Deus, que Ele era único, e mostrar para todo mundo, todos os vizinhos que ali estavam, que não há outro Deus. Ele é único que faz, Ele é o único que opera. Os outros todos são invenções humanas, mas Ele é único. Seja diferente, Israel, para que quando o povo olhar para vocês, veja a diferença. Mas, queridos, o povo viviam assim, mas até então eles olhavam e fracassavam. E nesse texto que lemos, nós lemos a história de Gideão. Gideão foi um dos juízes que Deus levantou para poder livrar o povo de Israel da perseguição, esta nova geração. Se o início do capítulo que lemos, nós vemos essa descrição de que novamente os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. O texto diz que eles olharam por os midianitas, os amalequitas, e começaram a temer a estes pelas ferramentas que tinham. E começaram a temer os inimigos. Quando a gente olha para as forças dos inimigos, a gente esquece da força que tem o nosso Deus. O real é que nós não devemos tirar os nossos olhos do Senhor Deus, porque Ele sim é grande, Ele sim é poderoso, Ele sim derruba muralhas, mas a partir do momento que nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para as adversidades, começamos a olhar para os problemas, esses então começam a crescer diante dos nossos olhos, e daí então nós começamos a ser vacilantes, começamos a não ser temente a Deus. E qual o perigo disso, querido? É de exatamente nós nos assujeitarmos, curvarmos diante desses inimigos. O texto no capítulo 6 que lemos diz que esta nova geração, então, vivia sendo perseguido pelos amalequitas, pelos midianitas. Era uma perseguição terrível. Tudo que o povo de Israel plantava, juntava, estes inimigos cercavam-os e destruía,
e tomava as suas sementes, matavam os seus rebanhos, recolhiam para si, roubavam, saqueavam e foram vivendo assim num período de 7 anos. Israel sendo perseguido, Israel não tendo nada, não conquistando nada, tudo que plantava, os inimigos vinham e roubavam. Como eu vinha falando na introdução, a intenção de Deus era mostrar para todas as outras nações que o Deus de Israel é o Deus poderoso, de fato é. É o Deus que vence batalha, que de fato vence. Mas para isto precisava da fidelidade deste povo. Para isso precisava que este povo fosse fiel aos seus desígnios, à sua palavra. Querido, quando eu olho para o Velho Testamento e eu vejo a ação de Deus, eu vejo que o povo de Deus é um dos povos que poderia ser o povo mais sucedido da face da terra. Quando olhamos para a nação de Israel, nós vemos que era um povo valente, era um povo que conquistava, era um povo que tinha sim muita herança, era um povo rico. Não quero aqui pregar a teologia da prosperidade, sou contra isso, mas quando nós vemos as ações de Deus, olha, vocês vão vencer, vocês vão ser bem-sucedidos. Mas o que acontece? A desobediência corta, tira essa ação de Deus para com as nossas vidas. O povo plantava, vinham os inimigos e destruía. 7 anos nessa vida. Imagine você, todo o seu esforço diário, você acorda cedo, trabalha, planta, e no final do dia vinham os inimigos e destrói tudo que você fez. Não durou uma semana, mas 7 anos, ao ponto do povo então ficar fraco. O texto vai dizer que o povo então enfraqueceu-se, e aí então começou a clamar a Deus. Interessante, né? O povo viveu 7 anos debaixo desta perseguição, mas lembrou-se de clamar a Deus quando a fraqueza veio, quando se sentiu cansado, quando estava fraco. É interessante isso, porque quando a pessoa está fraca, o que significa que ele não tem mais forças para lutar. Se antes não clamava, significa que antes ele, então, esses lutavam por si só, tentavam vencer pelas suas próprias forças. Deus não vai fazer nada enquanto nós acharmos que podemos fazer alguma coisa. Deus não vai levantar uma palha se nós estivermos lutando, achando que nós vamos vencer. Não preciso da ajuda ainda do Senhor. Enquanto nós acharmos que nós podemos vencer com a força do nosso braço, Deus ainda vai ficar lá olhando para você e esperar o momento certo, porque Deus, ele age no momento certo nas nossas vidas. O povo enfraqueceu e por estar fraco, aí então clamaram a Deus. Porque tudo que Deus faz na vida dos seus servos é para que o nome deles venha a ser glorificado. Se nós estamos nos sentindo fortes, se Ele for agir, essa glória para Ele não vai ser direta. Vamos sentir um pouco de não, eu estava no ápice, eu estava forte, eu lutei, eu corri atrás. Mas na história de Israel, Deus sempre agiu assim com eles. Não, vocês querem ir? Então vai. Não foi Deus que jogou as nações inimigas. O texto vai dizer, essa tradução diz que Deus então entregou eles aos seus inimigos. Se você for ler outras versões, você vai ver que Deus então permitiu que as nações inimigas os atingisse, os derrubasse, os colocasse como escravo. E assim foi com esses filhos de Israel. Quando eles clamam, Deus então manda um anjo, vem um anjo, usa um profeta, e esse profeta vai até o povo e diz assim: olha, você está passando por isso, vocês lembram como eu tirei o meu povo do Egito? Lembra como eu resgatei eles da opressão? Lembra como eles tirei eles da escravidão? Vocês lembram? Lembra também que eu falei para vocês que eu ia colocar vocês em uma terra e vocês iam possuí-la? Lembra também que eu falei para vocês não fazer aliança com esse povo? Pois é, vocês fizeram aliança por este povo. É por isso que vocês estão nessa situação. É por isso que vocês estão padecendo, porque vocês desobedeceu a minha vontade, desobedeceu o meu desígnio, a minha palavra. Após isso, o anjo desce e vai até Gideão. Gideão estava onde? Gideão estava no lagar, malhando trigo. Interessante aqui, eu peço que você
foque a sua atenção aqui. Gideão estava lá malhando trigo. Quando o anjo chega lá, chega para Gideão e diz para ele assim: o Senhor é contigo, homem valente, o homem valoroso, homem guerreiro. Josué estava malhando trigo. Por que Josué estava na cova ali malhando trigo? Porque os midianitas, eles destruíam tudo que eles faziam. Então eles subiam um morro, o povo de Israel criava uma estratégia, subia no morro, fazia suas fortalezas lá, na intenção de livrar. Percebe quando eu falei que eles lutavam na intenção de livrar-se dos inimigos? E Deus só visualizando aquilo, até o ponto deles cansarem e clamarem. Então Deus entrou em cena. Gideão estava lá malhando trigo. O Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente, homem valente. Gideão olha para o anjo que está diante dele e diz assim: olha, Pérez, como assim, Senhor? Se o Senhor é conosco, olha só, se o Senhor é conosco, por que estamos passando por tudo isso? Por que sobrevieram tudo isso? Lembra-se que a palavra do anjo para Gideão foi: o Senhor é contigo. Gideão respondeu: como assim o Senhor é conosco? Mas o anjo não falou que ele era com eles, falou que era com ele. Aleluia. Porque Gideão foi o escolhido de Deus para poder resgatar o povo. E Gideão foi o único que estava ligado no Senhor. Gideão foi o único que estava com umas lembranças frescas de tudo que Deus fez. E o povo, o demais, esqueceram. Esqueceram do que Deus fez, esqueceram de quem Deus era, esqueceram da forma como Deus trabalhou nos antepassados, esqueceu. Agora para eles era só os deuses estranhos. Não tenho compromisso com eles, mas com você, Gideão, o Senhor é contigo. Aleluia, Jesus. Gideão fala que Deus permite. Como assim, Senhor? Eu ouvi dos nossos pais. Aí Gideão então começa a colocar à tona o porquê Deus é com ele. Gideão fala: eu ouvi dos antepassados dizendo que o Senhor tirou-os do Egito, tirou-os da escravidão, e começou a trazer lembrança, ou seja, estava tudo na cabeça dele, e é isso que Deus quer. Deus não quer que você se esqueça do que Ele fez na sua vida. Deus não quer que você deixe para trás aquilo que Ele já fez na tua vida. Talvez você esqueceu do que Ele já operou na tua vida, mas se você ainda tiver lembrança de tudo que Ele já fez na tua vida, dos livramentos que Ele já te deu, dos resgates que Ele fez ao seu respeito, do agir dEle na sua vida. Foi lá no passado, mas está aqui, está guardado. Eu sei. Por quê, Juliana? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, da mesma forma que Ele fez lá no passado, está na lembrança. Ele é o Deus de hoje, então Ele pode fazer hoje. O que é isso? Se eu tenho lembrança que Ele fez no passado e eu creio que Ele é um Deus de hoje, então eu creio que Ele vai me tirar dessa situação no dia de hoje também. Aleluia. O Senhor é contigo. Como assim? O que está aparecendo é que o Senhor, Deus nos abandonou. Apesar de Gideão falar tudo isso, olha a resposta do anjo para ele. Que o Senhor nos abandonou. Então se virou. Até então o anjo não estava olhando para ele, estava de costa ou de lado. Mas quando Gideão desabafou assim, o anjo virou para ele, olha a honra, virou para Gideão face a face e disse bem assim, queridos. Então se virou o anjo do Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Porventura não te escolhi? Porventura não é você que eu quero usar? Aleluia! Esforça-te e tenha bom ânimo, vai nessa tua força. Espera, Gideão estava forte, parece que estava reclamando. Não, Gideão não estava reclamando. Gideão estava trazendo a memória de quem Deus era lá atrás. E o anjo estava trazendo a memória para ele, dizendo: Deus é o mesmo aqui também no presente. Por isso, vai nessa tua força. Qual é a força, Edmilson? Das lembranças que eu tenho do que Deus fez lá. Se Deus fez lá, Deus faz agora também. E essa é o que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite. Não podemos deixar para trás tudo que Deus fez.
fez, porque o que ele fez lá, ele faz aqui, vai fazer lá na frente, porque ele não muda. Queridos, é lindo isso quando nós lemos uma história como essa, sabendo deste Deus imutável, e Ele é o nosso Deus, alegramos-nos por isso, porque estamos diante de um Deus que opera grandes maravilhas. Quando você começa a entrar na história e vê os inimigos afrontando o povo de Israel, mas é desobediente, Edmilson, não precisa ter pena deles, nós somos também, queridos, nós somos iguaizinho ao povo de Israel, fracos, uma hora está crente, uma hora já está desacreditado, somos iguaizinho, mas a misericórdia de Deus é manifesta. Se você for ler todo o juízo, você vai ver a misericórdia, o amor de Deus sempre sendo manifesto, diante de um povo que virava as costas, de repente estava de frente para Deus, de repente já estava de costas, olhando para deuses estranhos, mas quando clamava a Deus, Deus ia e socorria-os. O amor de Deus sendo manifesto por favor de pessoas imerecidas. Hoje nós merecemos? Não. E o amor de Deus continua sendo expresso pelas nossas vidas. Que amor é esse? A graça de Deus nas nossas vidas. Contínua. Aleluia, Jesus. Quando o anjo diz a Gideão, vai nessa tua força, Gideão então ele, tá bom, mas não tem condição. Gideão agora olha para ele e fala, não tem condição, não tem, por quê? Porque não tem condição, porque eu pertenço a uma família muito pobre, e dentro da minha casa eu sou o menor dos filhos do meu pai, ou seja, uma família pobre e um menor dentro dessa família pobre. E com tudo isso, Gideão expressando isso, Gideão então lança, olha, já que o Senhor está comigo, permita-me fazer um sinal. Dai-me um sinal, na verdade, de que verdadeiramente o Senhor está comigo. Queridos, quando eu estou lendo essa história, eu me recordo, eu me comparo muito, não comparando a Gideão, mas essas atitudes. A importância de sabermos quem somos, das nossas limitações, do quanto nós não conseguimos de nós mesmos, do quanto se Deus não fazer alguma coisa através de mim, nada sai, do quanto eu não posso ser autoconfiante, do quanto eu não posso acreditar na minha sabedoria, na minha potência, no meu conhecimento, porque a partir do momento que eu ficar pensando assim, não, eu estudei, então tá beleza, eu vou falar tudo, ei queridão, abaixa a bola, porque se o Espírito Santo não te usar, vai ser apenas palavras vazias, mas se o Espírito Santo estiver na direção, se você permitir que o Espírito Santo te use, e saber que é dele que vem a graça, grandes proezas acontecem. Aleluia, grandes proezas acontecem. Gideão olhou para ele e falou, peraí, se o Senhor está me escolhendo, olhe bem quem o Senhor está escolhendo. Eu não pertenço a uma família grande, bem vista, é a menor em Manassés, é a mais pobre aqui, eu sou o menorzinho da casa. E quem diz que Deus precisa escolher pessoas grandes? E quem diz, nunca Deus precisou olhar para pessoas bem-sucedidas para poder fazer alguma coisa. Deus nunca precisou olhar para pessoas poderosas, bem reconhecidas na terra, para poder agir e manifestar a ação dele. Deus sempre escolheu pessoas simples e humildes de coração. Repito, de coração. Não estou falando aqui do que tem, mas do que está aqui. Tem muita gente que tem aqui, mas é simples aqui, reconhece que tudo vem dele, e quem sem ele não tem nada. Pelo contrário, tem outros que não tem nada, mas tem um coração orgulhoso. Deus não usa. Deus não usa. Glória a Deus. E Deus escolheu Gideão exatamente por esse fato, além da valentia que ele tinha, mas ele reconhecia que sem Deus ele não era nada, queridos. Ele fez então uma oferta, reconhecendo que o Senhor, que o anjo ali estava com ele, que ia com ele para a guerra. Ele fez uma oferta e trouxe até a presença do anjo. E o anjo então colocou em uma pedra e com um cajado que estava em mãos, tocou, e aí o fogo pegou de baixo para cima e queimou o holocausto. E o anjo desapareceu da vista de Gideão. Gideão creu que a presença do Senhor estava com ele.
e ele se sentiu indigno. O Senhor esteve comigo face a face, e enquanto ele estava dizendo isso, o Senhor voltou para ele e disse assim: queridos, paz seja contigo, não temas, não morrerás. A palavra do Senhor é uma só. E quando o Senhor libera a palavra, toma posse desta palavra. Quando o Senhor libera a palavra que você vai vencer, que você vai conseguir, não fique perguntando ao Senhor: por que então pareceu isso na frente? Se o Senhor disse que eu vou chegar lá, então por que essa situação? Não faça as perguntas, querido, apenas creia, apenas tenha a convicção de que uma palavra do Senhor basta para nós sermos vitoriosos, para nós conseguirmos, para nós sermos pessoas vitoriosas na face da terra. Aleluia, Jesus. Deus é poderoso para fazer isso nas nossas vidas. Glória a Deus. Reconhecer a nossa limitação, reconhecer que nós não podemos nada sem Ele. Deus faz proezas, e Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Deus quer fazer grandes coisas no meio da sua igreja. Deus quer para mostrar para as pessoas de fora que aqui dentro, ou seja, no meio do povo de Deus, não necessariamente ou unicamente aqui, Filadélfia, mas no meio da igreja do Senhor Deus, há um Deus que faz, há um Deus que opera, mas essas ações de Deus só podem acontecer, querido, se nós estivermos na brecha, se nós estivermos ligados nele. Glória a Deus. Deus usou Gideão. Como nós conhecemos a história, o tempo não nos permite contar toda ela. Gideão fez provas para com o Senhor, sempre fazendo provas. Senhor, eu preciso saber se o Senhor está comigo. Eu preciso saber verdadeiramente se o Senhor está comigo, porque se o Senhor não estiver, em vão é a minha ida até aquele povo. Nós vamos morrer, diferentemente de todos os outros filhos de Israel. Então tenhamos isso no nosso coração, querido, que nada somos sem a presença do Senhor, que nada somos sem Deus nas nossas vidas. Deus quer agir de uma tal forma nas nossas vidas, e a realidade é que com Deus, queridos, nós vemos isso na história do povo de Israel. Com Deus não tem como haver derrotas, frustrações, decepções. Isto não tem como. Com Deus sempre há essa esperança de vitória, porque o Senhor nos garante essa vitória. O povo de Israel sempre, quando esteve com o Senhor, nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu, porque estava diante da presença do Senhor. O segredo é apenas isso. Gideão escolheu ali 32 mil pessoas. O Senhor olhou e falou: não, tem gente demais, Gideão, tira mais pessoas, e eu vou dizer para vocês quais são dessas pessoas que vão sair. O Senhor fez uma prova para com Gideão, e 22 mil pessoas saíram do meio dessas 32, restando apenas 10 mil pessoas. O Senhor falou: não, é muita gente ainda. Interessante que de 32 mil, 22 pessoas eram covardes, 22 mil pessoas eram tímidas. No meio do exército do Senhor, para enfrentar batalhas, o Senhor não quer pessoas medrosas, pessoas tímidas. Tem que ser guerreiros, tem que ser de linha de frente, tem que acreditar que a vitória é certa, porque senão Ele tira do meio. 10 mil, Senhor, está muito ainda, Gideão. Eu não quero, porque se vencer, esse povo vai se gloriar do jeito que é este povo. Enquanto esse povo se estivesse sentindo forte, esse povo vai se gloriar. Não tira mais. Como assim, Senhor? Farei mais uma prova contigo. Fez a prova. E a prova que o Senhor foi de ir ao poço de água. E aqueles que beberem água como animal, esses eram separados de um lado, e outros que bebiam levando a sua mão à boca, era separado de outro. E apenas 300 fez levando a mão à boca. O Senhor falou: é esses 300 que eu quero. Os outros que agachavam para beber estavam despercebidos, porque na guerra ninguém pode ficar despercebido. Você tem que ficar atento, você tem que ficar com os olhos bem abertos. Se você for tomar água, meu querido, tome com os olhos bem abertos. Jesus falou: não, esses aí que agacharam estão despercebidos, mas esses que levaram a mão à boca estão bem atentos. Eu quero esses 300 aí, porque mesmo que seja um só, mas que esteja atento, para que não morra.
Que sejam um só, mas que esteja disponível, que estejam alerta, que estejam vigilantes. No meio de 12 ou 11, Jesus escolheu 3 para orar com ele. Não precisa de muitos, eu quero pessoas que estejam vigilantes do meu lado, para vencer batalhas, quem esteja vigilante. Escolheu os 300, Gideão vai lá e fala, separa em 3, vai ficar grupos de 3, 100 só. Colocaram buzina na mão desses e foram meia-noite para o acampamento dos midianitas. E lá começaram a fazer barulho de sons, quebraram as taças de óleo que estavam nas suas mãos, acenderam a tocha e fizeram um grande barulho que esses inimigos ficaram doidos lá nos seus acampamentos. E lá no escuro começaram um a bater espada no outro e um começou a ferir uns aos outros e morreu sem precisar Israel entrar lá e pegar nenhuma espada. Porque Deus faz isso. É Deus quem vence as nossas batalhas. Este povo fugiu, o povo de Israel correu atrás e matou-os. Ou seja, Deus deu vitória. Agora, quando nós lembramos para este mesmo exército que estava lá, judiando do povo de Deus, maltratando o povo de Deus, destruindo, roubando daquilo que era do povo de Deus, quando nós entramos na história, e agora nós vemos Deus fazendo este milagre, destruindo os inimigos, queridos, nós olhamos e vemos, Deus é Deus, e Ele está no meio do seu povo, e nenhum Deus na face da terra criado por mãos dos homens se compara ao Deus que nós servimos. Para que essa mensagem nessa noite, Ednilson, para que nós nunca venhamos esquecer que o nosso Deus é o único Deus, e nós somos o povo mais vitorioso na face da terra. Não há guerra que possa parar a ação do nosso Deus. Não há situação difícil demais que possa impedir a ação do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Destruiu exércitos que aos olhos do homem era impossível vencer. Ele ia lá e vencia no piscar de olhos. É o mesmo Deus de hoje, queridos. Tudo isso para lembrar-os nesta noite que assim como Ele fez no passado, Ele faz no presente. Ele não muda, Ele é imutável. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Então guarde isso na sua cabeça nesta noite. Se as aflições estão te perturbando, não se esqueça do que Ele já fez, porque Ele já fez e Ele pode fazer de novo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E assim eu agradeço por esta rica oportunidade me dada. Que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui presentes nessa noite. Creio que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas. Grandes coisas Deus ainda vai fazer no meio da vida de cada um aqui, porque todos que estão aqui presentes veio por intermédio do Espírito Santo de Deus. E Deus, aleluia, assim como fez com Josué, vai fazer com a sua vida também. Vai te mostrar que Ele é o mesmo e agir no passado e agir no presente. Deus abençoe em nome de Jesus.